Olá, hoje vamos fazer uma análise mais aprofundada de um fundo imobiliário bem conhecido, o Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11. Temos aqui a carta do gestor de julho de 2025, fresquinha, da Kinea Investimentos. A ideia é destrinchar mesmo, né? Ver o que tem de mais importante nesse relatório. É isso aí. E o KNCR11 tem uma linha bem clara, né? O foco é investir naqueles CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, de baixo risco. E o principal, quase tudo pós-fixado, seguindo o CDI. A meta é essa, ter um retorno um pouco acima do CDI, mas com segurança. Vamos ver como foi julho. Perfeito. Então vamos começar com a foto do fundo no fim de julho. Patrimônio líquido, 7,80 bilhões. É um gigante mesmo. Um peso pesado do mercado, sem dúvida. E com 424.325 cotistas. Muita gente investindo. Muita gente, o que dá liquidez também, né? Sim, a cota patrimonial fechou o mês em R$ 101,88. Mas olha só, a cota no mercado estava a R$ 104,99. Pois é, essa diferença aí, esse ágio, quase uns 3% acima do valor patrimonial. Isso é interessante. O que isso sugere na sua visão? Olha, pode ser um sinal de que o mercado estava otimista com o fundo naquele momento, né? Talvez esperando que os bons rendimentos continuassem ou pela percepção de qualidade mesmo, de segurança da carteira. É um termômetro. Faz sentido. E falando em rendimentos, a distribuição de julho, que foi paga em agosto, né, foi R$ 1,35 por cota. Exato. R$ 1,35. Isso deu uma rentabilidade de 1,32% no mês. O gestor calcula isso sobre uma cota média de R$ 102,12. E eles fazem questão de comparar, né? Isso equivale a 104% do CDI do período. Importante, já líquido de imposto de renda para pessoa física. Ah, bom lembrar, o rendimento de FII é isento de IR para pessoa física. Isso. E se a gente fizesse o gross up, que é adicionar aqueles 15% de IR que a gente não paga, daria o equivalente a 122% do CDI bruto. 122% do CDI é um retorno bem alinhado com a proposta do fundo de superar o CDI? Com certeza, especialmente com a taxa de AI lá em cima, como estava em julho de 2025, ajuda bastante o resultado nominal. E para entregar esse resultado, a alocação dos recursos é fundamental. Como é que estava a carteira no fim de julho? Então, a carteira estava bem focada na estratégia. O relatório mostra 102,9% do patrimônio líquido naquilo que eles chamam de ativos-alvo, basicamente os CRIs. Ok, 102,9%. Além disso, tinha 5% em LCI, letras de crédito imobiliário, que também é renda fixa imobiliária, né? E um restinho 0,1% em caixa, bem pouco. Peraí, 102,9% mais 5% mais 0,1%. Essa conta passa dos 100% do patrimônio? Como assim? Ah, sim, bem observado. Essa alocação acima de 100% significa que o fundo estava usando um pouco de alavancagem financeira. O relatório menciona isso mais para frente. O uso de operações compromissadas reversas. Era algo em torno de 7,8% do patrimônio líquido em julho. Compromissadas reversas. Pode explicar rapidinho? Claro, de forma simples, é como se o fundo pegasse um dinheiro emprestado de curto prazo, usando os próprios CRIs como garantia, para poder investir um pouco mais. A ideia é potencializar o retorno para o cotista. É comum em fundos assim, mas claro, exige um controle de risco bem feito pela Kinea. Entendi. Então essa alavancagem permite investir mais nos CRIs que são o foco total. E qual o perfil dessa carteira de CRIs? Exatamente. Quase tudo ali, 102,6% do PL, considerando essa parte alavancada, era CRI indexado ao CDI, pós-fixado puro, E a taxa? O spread acima do CDI? usando marcação a mercado, o MTM, que reflete o valor atual estimado, né? Estava em CDI mais 2,24% ao ano. CDI mais 2,24%. Isso. E o prazo médio da carteira de CRIs era de 3,9 anos. É um prazo considerado relativamente curto, o que também ajuda a diminuir o risco de oscilação por causa de mudança nos juros, sabe? Entendi. E o risco de crédito? Esse spread de 2,24% parece bom, mas e a saúde dos devedores? O gestor fala sobre isso? Fala sim, e é um ponto que eles batem bastante na tecla no relatório. A frase exata é:
não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Uma afirmação forte. Bem forte. Indica que, para a Quineia, estava tudo em dia. Nenhum calote, nenhuma renegociação preocupante. E isso, junto com a taxa e o prazo, reforçam a ideia do perfil de baixo risco que o KNCR11 busca ter. E o fundo se mexeu em julho, né? Não ficou só administrando a carteira antiga, teve dinheiro novo entrando, onde a Quineia viu oportunidade. Sim, teve movimentação. Investiram 156,2 milhões de reais em 2 operações novas de CRI. É sempre bom olhar para onde o dinheiro novo está indo, né? Mostra a estratégia na prática. Com certeza. Qual foi a primeira operação? A maior, imagino? Isso. A maior foi o CRI JRM Irmãos Mufato, uma alocação de 111,3 milhões de reais. E a taxa foi CDI mais 2,50%. Mufato Supermercados. Um nome conhecido no varejo. Exato. O lastro são imóveis alugados para eles. E CDI mais 2,50% parece uma taxa bem interessante para um devedor desse porte. E as garantias para segurar essa operação? Olha, o pacote de garantias parece bem robusto, o que ajuda a entender a taxa para um crédito considerado de baixo risco pela Quineia. Tem alienação fiduciária e cessão fiduciária de 8 imóveis principais, mais cessão fiduciária complementar de outros 8 imóveis, e ainda o aval do sócio controlador do Grupo Mufato. Nossa, bastante coisa. Tentaram cercar bem o risco. Exatamente. É uma estrutura que busca proteger o fundo de várias formas diferentes. E a segunda operação de julho? A segunda foi no setor de shoppings, o CRI CPSH Shopping Iguatemi Bosque. Um volume um pouco menor, 44,9 milhões de reais, e a taxa foi CDI mais 2,30%. E aqui o devedor é outro FI, o Capitânia Shoppings CPSH11. Isso mesmo. O devedor é o FI CPSH11. E o lastro do CRI envolve a participação que esse FI tem no Shopping Iguatemi, lá de Fortaleza, e outros imóveis também. Interessante. Um FI investindo num CRI de outro FI. O mercado é bem interligado mesmo. E as garantias, nesse caso, eram fortes também? Também, um pacote múltiplo de garantias. Tinha alienação fiduciária de 2 imóveis do portfólio do CPSH11, alienação fiduciária das próprias cotas do CPSH11, cessão fiduciária dos aluguéis que o shopping recebe, um fundo de reserva para dar liquidez se precisar, e também os famosos covenants. Covenants. Aquelas regras que o devedor tem que cumprir, né? Cláusulas contratuais. Exato. São condições para manter o jogo limpo. Nesse caso, eram covenants financeiros e de cobertura. Provavelmente, tipo, limites de endividamento para o FI devedor e exigência de que a grana que o shopping gera cubra o pagamento da dívida com uma certa folga, sabe? Entendi. Funciona como um alarme, né? Se algo começar a sair do trilho, o credor, o KNCR11, fica sabendo antes. Isso é uma proteção adicional, um sistema de alerta. Ações mais a carteira que já existia. Como isso se traduziu no resultado contábil de julho? O resultado contábil, que é apurado pelo regime de competência, ou seja, o que o fundo efetivamente ganhou no mês, mesmo que não tenha recebido tudo no caixa ainda, foi de 106,9 milhões de reais. 106,9 milhões. O que dá 1,39 por cota. Certo. E como a gente já falou, a distribuição foi de 1,35 por cota, que deu 103,3 milhões no total distribuído. Então, o fundo gerou um pouquinho mais do que pagou para os cotistas. Sobrou um troco. Exatamente. Essa diferença aí, esses 4 centavos por cota, 1,39 menos 1,35, foi guardada. Foi para a reserva de resultados do fundo. Com isso, essa reserva acumulada, não distribuída, subiu para 0,20 centavos por cota no fim de julho. É um colchãozinho, né, para ajudar a manter o rendimento mais estável nos próximos meses, talvez. Isso, exatamente. Pode ajudar a suavizar a distribuição em meses com menos dias úteis, ou se tiver alguma variação na receita. Dá uma flexibilidade para a gestão. O resultado de julho foi bom. 1,35 por cota é expressivo, mas o gestor, na carta, ele sempre dá a leitura dele, né? O que ele destacou como fator principal para esse desempenho, além do CDI alto, que a gente já sabe que ajuda? Sim, nos comentários ele aponta algumas coisas. Primeiro, o fato de julho ter mais dias úteis que junho. Isso, mecanicamente, já aumenta a apropriação de juros no mês. Ah, claro, tem esse efeito calendário. Tem. Segundo,
obviamente, o impacto positivo da Selic alta. O cupom manteve em 15% ao ano no fim de julho, e o CDI acompanha de perto. Esse é o motor principal. E ele reforça de novo a estratégia, manter o fundo bem alocado, com pouco caixa, a diversificação das operações e, mais uma vez, ele frisa a saúde da carteira, dizendo que não teve problema de crédito. Entendi. O relatório também comenta a visão macro, citando a ata da reunião do Copom que saiu em agosto. Por que isso é relevante para o KNCR11? Ah, é super relevante, porque o desempenho do fundo está grudado na política monetária. A ata do Banco Central, na época, justificou manter a Selic em 15%. O BC disse que era preciso para a inflação convergir para a meta. Mas, ao mesmo tempo, sinalizou muita incerteza ainda. Pediu cautela. Cautela. E um ponto que o relatório destaca, que o BC mencionou, foi que as expectativas de inflação no mercado ainda estavam meio desancoradas, meio longe da meta. E isso exigiria manter os juros altos restritivos por mais tempo. E como o mercado interpretou isso na época? Qual era a aposta? A leitura geral, segundo o relatório da Kinea, era que a Selic ia ficar nesses 15% por um bom tempo. Pelo menos até o fim de 2025, talvez. E para o KNCR11, isso era bom ou ruim? Para um fundo que tem 99,7% dos CRIs indexados ao CDI, era uma perspectiva bem positiva, né? Enquanto o CDI ficasse alto, a tendência era o fundo continuar gerando rendimentos nominais fortes. A política monetária era tipo um vento a favor para o KNCR11 naquele momento. Sim, entendi do cenário macro. Agora voltando para dentro da carteira. Além do indexador ser quase todo CDI, como ficava a diversificação por setor? Onde o fundo estava mais concentrado? O relatório traz uns gráficos bem claros sobre isso. Se a gente pegar a alocação em CRIs e FIIs, aquele 102,9% do PL, a divisão por setor mostrava uma concentração bem forte em escritórios, prédios comerciais, lajes corporativas. Escritórios, quanto? 50,7% da carteira, metade do fundo. Uau, mais da metade em escritórios. Isso é uma aposta setorial bem relevante. O gestor justifica essa concentração, pensando talvez na volta aos escritórios, algo assim? Olha, neste relatório mensal específico, ele não entra muito a fundo na tese por trás dessa concentração em escritórios. Mas quando a gente olha o detalhe dos ativos que vamos ver daqui a pouco, dá para notar que são operações mais ligadas a prédios AAA, bem localizados, bons devedores. Mas sim, é uma aposta clara da Kinea nesse segmento. Quem investe precisa saber disso. Ok. E depois de escritórios, quais os outros setores relevantes? Seguindo a lista, vinha shoppings com 18,9%, depois logístico com 9,3%, aí residencial, que é incorporação, com 9,1%, e um segmento que eles chamam de residencial pulverizado, com 8,3%. Residencial pulverizado. O que seria isso exatamente? São aquelas carteiras com muitos créditos imobiliários pequenos, sabe? Geralmente para a pessoa física comprar imóvel, financiamento direto com construtora ou programas habitacionais. O relatório até cita exemplos. Carteiras pró-soluto da MRV e da BRZ. Pró-soluto quer dizer que o risco do comprador final fica com a construtora, que depois vende esses recebíveis para o fundo via CRI. Ah, entendi a diferença para o residencial de incorporação. E o resto? O resto, chamado de outros, somava 3,7%. Ok, então uma concentração grande em escritórios, mas depois uma certa divisão. E mesmo com essa concentração, a quantidade de CRIs diferentes é grande, né? Sim, muito grande. O relatório lista mais de 80 ativos diferentes na carteira. Isso mostra que, mesmo dentro do setor de escritórios, por exemplo, o risco é diluído entre várias operações, vários prédios, vários devedores. Ajuda a mitigar o risco específico de um único negócio dar problema. E a gente consegue ter uma ideia mais concreta dos tipos de ativos e devedores por trás desses números. Que tipo de prédio de escritório, por exemplo? Consegue sim. O relatório dá exemplos bem legais. No setor de escritórios, o maior, eles mencionam CRIs lastreados em ativos como o Brookfield Edifício Sigma, que tem rating AA, o máximo. Tem também o edifício BFC, ali na Avenida Paulista, e um portfólio da Votorantim chamado VGRI. Dá para ver que o foco é em ativos de primeira linha, né? Sim, nomes conhecidos e de qualidade. E nos outros setores principais, que exemplos aparecem? Em shoppings, tem CRI da Rede Almeida Júnior, lá de Balneário Camboriú, do Shopping Uberaba, que é do FII HSI Malls, e dos shoppings da JHSF, como Cidade Jardim, Catarina Outlet. Certo.
No logístico, tem o Extrema Business Park, um galpão da Brookfield alugado para Sakamoto, um centro de distribuição do FII XPLG em Cajamar. Ok. No residencial de incorporação, tem CRI da Evin, lastreado em estoque de apartamentos, da JSF no projeto Boa Vista Estates, da construtora Plyenge. No pulverizado, como falamos, carteiras da MRV, da BRZ, e na categoria Outros, aparece até um CRI do Hotel Hilton lá de Copacabana e a operação nova do Mufato, que é mais ligada em imóveis de varejo. Nossa, é uma variedade bem grande mesmo. Ajuda a entender melhor onde o dinheiro está. E imagino que para cada um desses entram aquelas garantias que a gente falou antes, né? Exatamente. E isso reforça a importância de olhar a estrutura de cada operação, como ela protege o capital do fundo. A gente vê repetidamente nos detalhes: alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de cotas de FIIs, cessão fiduciária de recebíveis, aluguéis, vendas futuras, fundo de reserva para ter caixa rápido, aval de sócios ou empresas e os covenants, né? Como limites de LTV, que é a relação dívida sobre garantia, e os índices de cobertura da dívida, o DSR, que mede se o caixa gerado paga as parcelas com folga. A combinação dessas garantias é que sustenta a tese de baixo risco, no final das contas. É fundamental. A qualidade do devedor e a força das garantias andam juntas. Certo. Saindo um pouco da carteira e olhando para o mercado. Como foi a negociação das cotas do KNCR11 na Bolsa em julho? Teve liquidez? Teve muita liquidez. O volume negociado no mês todo foi de 242,96 milhões. Quase 250 milhões de reais. É bastante coisa. Isso dá uma média diária de negociação de 10,56 milhões de reais. É um dos FIIs mais líquidos da B3, com certeza. E essa liquidez toda, mais aquele ágio que a gente comentou no início, cota de mercado a 104,99 contra a patrimonial de 101,88, sugere que tinha bastante gente interessada em comprar e vender o fundo, né? Exato. Mostra um mercado ativo para o KNCR11. A Quineia oferece algum material extra para quem quer acompanhar o fundo mais de perto, além dessa carta mensal? Sim, eles mencionam no relatório que tem outras ferramentas. Tem dashboards interativos no site da Quineia com mais dados da carteira e também fazem vídeos mensais comentando o fundo, o mercado. Pode ser útil para o cotista que quer se aprofundar. Legal. E para a gente ter uma noção do tamanho da Quineia nesse mercado, como o KNCR11 se encaixa no universo de fundos imobiliários de papel, de crédito que eles gerenciam? Olha, a Quineia é um dos maiores players nesse segmento, talvez o maior. O relatório mostra isso bem. Além do KNCR11, que é esse focado em CDI de baixo risco, eles têm o KNIP11, que é parecido, mas focado em IPCA, também de baixo risco. Ah, o irmão do IPCA. Isso. Tem o KNSC11, que é um híbrido, mistura IPCA e CDI. Tem o KNHY11, que também é IPCA, mas com um perfil de risco e retorno maior, mais high yield. High yield, mais apimentado. Exatamente. Tem o KNUQ11, que é tipo o KNHY, só que focado em CDI. Tem o KCR11, que é uma parceria com a Creditas, mais voltado para o crédito pulverizado, tipo home equity. E ainda o KNF11, que é o multi-estratégia. Investe em cotas de outros FIs, CRIs. Uau, é uma prateleira bem completa mesmo. Uma família de fundos de crédito imobiliário. Completa. Cobre vários perfis de risco e indexadores. Isso deve dar um volume total sob gestão bem grande para a Quineia só nessa área, né? Gigante. O relatório informa que o AUM, os ativos sob gestão da Quinea, só nesses fundos de CRI que eu mencionei, somava 23,4 bilhões de reais em julho de 2025. 23 bilhões! Bilhões. E o KNCR11, com seus 7,8 bilhões de PL, é o maior deles sozinho, mas faz parte dessa plataforma enorme e super especializada da Quinea. Isso dá uma ideia da escala da gestora. Realmente impressionante. Bom, então, tentando amarrar tudo que a gente viu nesse relatório de julho de 2025 do KNCR11. Foi um mês positivo, né? O fundo entregou um rendimento forte de 1,35 por cota, muito ajudado pelo CDI alto, manteve a alocação alta, usando até um pouco de alavancagem, e, segundo a Quinea, manteve o perfil de baixo risco de crédito sem problemas na carteira.
Exato. Fez investimentos novos, como no Mufato e nos Querido Shopping, que parecem alinhados com a estratégia, buscando boas garantias. A carteira, apesar daquela concentração em escritórios, é bem diversificada em número de ativos. Então, para quem busca essa exposição a crédito imobiliário pós-fixado, com uma percepção de baixo risco, o relatório de julho trouxe notícias majoritariamente positivas. Sem dúvida. Os resultados de julho mostram a estratégia funcionando bem nesse cenário de juros altos. O fundo entregou o que se propõe. Mas sabe, isso leva a gente para uma reflexão final, talvez olhando um pouco mais para frente. Qual seria? A performance atual do KNCR11 está muito ligada a esse patamar alto da Selic e do CDI. O próprio Banco Central, como vimos na ata, sinaliza que quer trazer a inflação para a meta. Isso significa que, em algum momento no futuro, a gente deve ver um ciclo de queda de juros. Pode demorar, mas deve acontecer. Certo. E a grande questão para se pensar é como um fundo que é tão concentrado em pós-fixado, 99,7% em CDI, vai se comportar. Como ele se adapta num cenário de juros caindo? Qual seria o impacto nos rendimentos? Na atratividade dele em comparação com outras opções, talvez fundos de IPCA ou mesmo de tijolo. É uma ótima pergunta. Como a estratégia se ajusta quando o vento a favor do CDI alto diminuir? Exatamente. O relatório de julho não entra nessa discussão de adaptação futura, claro, ele foca no mês que passou. Mas é um ponto crucial para quem investe pensando no médio e longo prazo ter no radar, né? Fica aí a reflexão.